Bom dia mais uma vez. Se é a sua primeira vez aqui na Comunidade Viva, você é muito bem-vindo. Para a gente é uma honra e um prazer ter você aqui. Nesse mês a gente está conversando e a gente tem uma temática de uma série que chama Baseado em Fatos Reais, Histórias de uma Comunidade. Então, os conceitos e as verdades bíblicas a gente tem tentado trazer para a nossa realidade, e muitas das coisas do que a gente prega são coisas que a gente tem vivido. Então a gente começou a colocar essas histórias que acontecem aqui conosco para que vocês saibam e para que a gente tenha um melhor entendimento e para que a gente possa ter uma melhor aplicação e materialização da prova. Eu não sou advogado, mas tem uma parte, né, de materialização da... Então a gente está trazendo aqui, mostrando que às vezes fica um negócio um pouco conceitual e lá longe na Bíblia, mas a gente tem vivido muita coisa do que a Bíblia tem pedido para a gente. Nesse domingo nós vamos falar sobre parcerias de vida, sobre como é que a gente anda, como é que a gente caminha uns com os outros. A Bíblia chama isso de discipulado. Discipulado. O discipulado de Jesus. E aqui na CV, a gente tenta falar de uma forma que quem não é do gueto de igreja entenda. Então a gente fala de quem é o teu parceiro de caminhada, teu parceiro de vida, aquele que troca com você. Mas o nome disso é discipulado. A Bíblia chama de discipulado. Então, Jesus, ele coloca para a gente várias questões sobre discipulado, mas hoje eu quero tratar sobre um aspecto do discipulado que fala sobre esse um a um, essa caminhada mais de perto. E quando a gente, aqui na Comunidade Viva, tem o Magno, o Cláudio Daniel citou isso quando ele falou assim, a gente tem a nossa frase que é: não importa de onde você vem, não importa como você vem, o importante é que você esteja nesse movimento, indo do ponto A para o ponto B. E aí eu quero fazer uma pausa nisso, porque essa frase é muito dita aqui, mas pode ser que, putz, o que esses caras querem dizer com esse negócio de ir para o ponto A para o ponto B? E aí eu quero que a gente trabalhe esse conceito. Essa ida do ponto A para o ponto B, o ponto A é onde você está, é quem você é. E aí quando a gente está falando disso, a gente está falando existencialmente. Então, eu, Paulo, existo como pecador, carente da graça de Deus, todo ruim, todo sujo. E aí me encontro, tenho uma experiência com Cristo e entendo que essa minha vida pecaminosa, esse meu ser pecaminoso, como diz lá em Romanos 7, depois você pode dar uma olhada, precisa ser transformado e ser cada vez mais parecido com Cristo. Então a gente pegou esse conceito bíblico de que a gente vai conhecendo Jesus, caminhando com Ele, ficando mais parecido com Ele. A gente pegou esse conceito bíblico e aqui nessa comunidade a gente usa essa frase: não, fulano, o importante é você estar indo do ponto A, que é quem você é, a sua natureza humana pecaminosa, ficando cada vez mais perto e parecido com Cristo. Inclusive, abre parênteses, tem uma palestra que eu gosto muito, do Magno, que ele fala sobre limite. E tu lembra o nome dessa palestra? Então, a gente vai lembrar depois, ele vai soprar aqui para mim, assistam, porque ele faz a melhor explicação, a melhor que você pode ter sobre que a gente sempre vai tentar ser parecido com Cristo. Vocês lembram ele pregando, ele fazendo assim? Lembra?
Cara, foi a melhor explicação que eu já ouvi. Então a gente sempre vai tender, a gente sempre quer ir do ponto A para o ponto B, ficar sendo parecido com Cristo, e a gente sabe que a gente nunca vai chegar lá completamente aqui na terra, né? Só quando a gente tiver o corpo glorificado na presença de Deus. Mas esse é o nosso objetivo. E aí é que entra o discipulado. O discipulado é a forma que Jesus deixou para a gente, da gente caminhar uns com os outros com esse objetivo de ficar cada vez mais parecido com Ele. Eu quero ler para a gente. Se você... Hoje eu não trouxe a minha Bíblia de papel, eu trouxe só ela no celular, mas se você tem papel, abra ela no papel. Se você só trouxe no celular, abra o seu celular. Lá em Mateus 28. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui, Jesus, ele já tinha morrido na cruz, já tinha ressurgido, já tinha voltado e estava nas suas últimas palavras com os seus discípulos. E aqui Jesus, ele fala, alguns discípulos relatam para ele algumas dificuldades. Ele diz: calma, todo o poder me foi dado, todo o poder é meu. Como se ele dissesse: o comando é meu. E agora o que vocês vão fazer é que vocês vão fazer discípulos por onde vocês passarem. Essa leitura bíblica aqui, na forma que ela foi colocada, ela às vezes distancia um pouco a gente, e ela traz, principalmente para quem cresceu em igreja, ela traz alguns conceitos como: bem, esse negócio de fazer discípulo deve ser para o chefe lá da igreja fazer. Esse negócio de fazer discípulo, vão e façam. Então quer dizer que eu tenho que sair aqui, largar tudo meu e ir lá fazer discípulo, tipo ser um missionário lá na África, lá em Hanoi, lá não sei aonde. Então essa tradução, ela não favoreceu muito o nosso entendimento. Que uma tradução do grego diz assim: portanto, enquanto vocês estão indo. Então significa que enquanto você está indo para o seu trabalho, enquanto você que é médico está indo para o hospital, enquanto você que é militar está indo para o quartel, enquanto você que é advogado está indo para o fórum, enquanto você que é estudante está indo para a escola, enquanto você está indo fazer o seu trabalho, você vai fazendo discípulos. E o que é esse negócio de fazer discípulo, Paulo? Será que eu preciso fazer um curso para fazer isso? Não. Você não precisa fazer um curso, você não precisa ser um mestre, você não precisa ser um professor. Atenção, hein? Você só precisa ser um discípulo de Jesus. Só isso. E aí o meu convite para você hoje é que, em dois aspectos. O primeiro é que a gente possa se olhar e deixar um pouco de ser um consumidor de produto espiritual, que é aquele cara que só consome e só participa superficialmente, e que você se torne um discípulo. Tá, Paulo, eu já entendi, e eu estou fazendo esse exame, e eu quero me aprofundar, e eu quero ser discípulo, mas como é que é isso? Ou então, não, eu já sou discípulo, mas eu não sei como é que é esse negócio de fazer discípulo. Como é que é isso? E muitas vezes a gente espiritualiza esse mandato de Jesus e ao mesmo tempo distancia ele da nossa vida e da nossa prática.
Então eu quero, baseado em fatos reais, nas histórias da nossa comunidade, trazer histórias aqui para você ver como é que é isso, como é que isso se dá, como é que é esse fazer discípulo. Lembrando, e muita atenção para isso, não é discípulo do Paulo, nem da Maria, nem da Andresa e nem do Robinho. É discípulo de Jesus. O convite é para você e eu fazermos discípulos dele e não discípulos meus, nem de ninguém. É ajudar o cara a ir do ponto A para o ponto B, pegar na mão, às vezes carregar e, cara, essa aqui é a tua dificuldade, não tem problema. O nosso alvo, o nosso padrão ali é Jesus. Lembra a música que a gente acabou de cantar? Eu quero amar como Jesus, eu quero andar como Ele, eu quero sentir a dor do outro como Ele. Então você vai pegar esse cara e vai andar junto com ele para que ele fique mais parecido com Jesus. Esse é o ponto. E como é que a gente faz isso? Qual é a história que a gente tem? Eu já tenho duas. A primeira, eu queria chamar o nosso amigo aqui, senhor agora, né? Seu Misael. É que o homem agora é um homem casado, né, gente? São 8 meses já, Misael? 6 meses. Cadê aquele microfone? Já está com ele? Que azul aqui. Obrigado. Israel, ele tem uma história bacana, porque ele não teve essa vivência de criança, né, lá na igreja, mas ele caiu aqui na CV e acho que a jornada começou aqui. E aí lá pelas tantas parece que rolou esse lance que eu estou tentando explicar hoje pelo discipulado. Então a minha primeira pergunta para você é: como é que foi isso? A pessoa te chamou, fez um contrato, tu assinou um papel, teve um... Como é que... não... Gente, são dúvidas, né? Que nem tudo que é óbvio para você é óbvio para o outro. Então tem coisa, não, pô, como é que é? Tem que ter um contrato, o cara... E... Fala como é que foi o começo. Então vamos lá. Eu vim nesse negócio de A para B, né? Eu vim do Z, eu acho. Eu vim do outro lado, bem lá longe mesmo. Fez a assim, volta, né? Fora do gueto, assim. Isso. Tão distante, né? E eu parei de paraquedas na CV. Alguém disse: talvez tu goste dessa igreja, vai lá. Eu tinha uma busca assim, já tinha desistido de buscar. E um dia eu fui em abril de 2013. E aí eu gostei muito da palestra, o Winston estava pregando, eu gostei muito da palestra, fiquei super identificado e tive uma vontade que eu já vi outras pessoas descreverem aqui, de contar minha vida para aquele cara. Eu falei, cara, eu quero contar minha vida para esse cara, né? E ele falava lá assim, quando ele ia tocar em assuntos que ele não queria abrir parênteses, ele falava, qualquer coisa a gente marca um café para conversar. Como era a primeira vez, eu achei que era verdade, você podia chegar lá e marcar um café. E então ele não me chamou, eu fui atrás e falei, cara, eu quero tomar esse café aí para discutir esses parênteses aí que tu não entraste. Eu tenho curiosidade. Então ele não me chamou, ele não me convidou, né? Mas e se convidasse provavelmente eu não aceitaria, provavelmente eu fugiria. Então foi uma coisa muito mais natural do que qualquer outra coisa, entendeu? Entendi. Quem caminhou com o Misael, pegou na mão dele e fez essa jornada de discipulado foi o Winston. E a minha pergunta para ti é, então vocês tomaram um café e começaram uma caminhada juntos, né? Como é que foi essa caminhada? Como é que ele chegou contigo com um papel, não riam de mim, ele chegou contigo com um papel e tu tinha que preencher, Jesus como é que era essa caminhada? Como foi essa caminhada? Ele chegou com os 2 ouvidos abertos, foi isso. Ele chegou pronto para me ouvir. Como eu já queria falar, né, não é muito difícil, eu já tenho essa vontade, esse ímpeto de falar. E ele me ouviu. E foram 2 anos seguidos de cafés semanais, assim, todas as semanas cafés. E aí, acompanhando várias histórias de vida. Não se perde aí, eu preciso fazer um parênteses. Então,
gente está falando sobre discipulado de Jesus, e preste atenção porque vai ter o desafio final, né, no final. Mas então tu está me dizendo que, primeiro, ele te ouviu. Sim. Segundo, ele investiu tempo. De qualidade e quantidade também. Legal. Continua, por favor. Inclusive sobre isso, sobre o tempo, eu valorizava muito, porque na época ele tinha 3 filhos, caminhando pro quarto, caminhando pro teto. E eu, cara, esse cara tem muita coisa importante para fazer e ele tá aqui me ouvindo, então eu valorizava muito isso. Legal. Assim, e eu, de livre espontânea vontade, quis contar e abrir tudo, e ser o mais claro possível que eu poderia, assim, né? E encher ele de pergunta também, então... Ele tinha a sabedoria que ele colocava e botava, me gerava curiosidade. Então ele não teve muito trabalho de trazer papel, de trazer questionário e tal. Não, ele simplesmente ele tinha o evangelho e eu não tinha. E ele só precisava deixar mostrar isso que uma hora conecta. Olha lá. Ele tinha a frase do Misael, hein, gente? Ele tinha o evangelho e eu não tinha. Forte essa frase, né? Ele tinha o evangelho e eu não tinha. Então, ele se derramou, ele derramou aquilo que ele tinha do tempo dele, mas o evangelho de Jesus, e ele começou nas dúvidas do Misael, como a intenção dele era fazer desse cara discípulo de Jesus, não discípulo dele, na dúvida dele ele colocava o evangelho. Então, muitas vezes a gente está nesse dilema, e esse negócio de fazer discípulo é para um cara que sabe muito, ou para um cara muito especial. Não! O discipulado de Jesus, e você andar contra a pessoa, você vai dar o evangelho para ela. Você vai ajudar ela a entender, a olhar as situações da vida, agora com o filtro de Jesus. É isso? É isso, é aquela parada assim de osmose mesmo. Quem tem pouco, suga do outro, assim. É uma parada realmente muito forte. E nessa jornada, Misael, quando é que tu percebeu que vocês estavam num discipulado? Ixi, eu ainda tava falando, acho que eu não tinha parado não. Depois desses 2 anos seguidos de café, né, bem rapidamente eu me batizei, assim, apesar desse relacionamento, desse discipulado, a grande experiência que eu tive foi numa viagem missionária, que quase não teve nada a ver com isso. Ele estava na viagem, mas foi uma experiência, eu, Deus, comunidade de Dominguinhos, CV, e ninguém me conhecia. Então, é engraçado, porque na CV ninguém sabe a transformação que teve, assim, pelo menos o tanto que foi, assim. Acompanharam já todos no processo, mas eu naquela viagem tive um impacto, assim, de cara, isso existe, sem Bíblia, não sabiam nada de Bíblia, só as historinhas de criança, e olha lá, né? E ali eu voltei dali querendo viver aquilo, e que eu não sabia nem o que era aquilo. E aí o trabalho dele foi esse, me mostrar o que era aquilo, me mostrar, então eu vim, como eu disse, com a curiosidade, com o interesse, e sedento por aquilo, e ele apontou o caminho, e etc. O fato é que na história do Misael, ele teve essa viagem que foi marcante para ele, e muitas coisas mudaram no coração dele, e depois entrou uma pessoa no processo dele, que foi o Winston, que ajudou ele e apontou os caminhos. A gente vai por aqui, a gente vai fazer assim. E quando a gente abre a Bíblia, a gente às vezes tem muita dificuldade para entender esse processo, porque a gente meio que dificulta e acha que é uma coisa muito sobrenatural. E aí, deixa eu te dizer um negócio, é sobrenatural. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está envolvido no negócio. Quem faz a transformação no outro é o Espírito Santo. Não é espiritual, mas não tem esse negócio de sobrenatural, de levitar. Não, a gente só precisa andar junto, a gente só precisa se encontrar com regularidade, conversar e desenvolver. E são coisas que a gente já faz, né? Tem o exemplo da Sara com a Taizinha, tem o exemplo, vários, do Magno, tem o exemplo da Pati com o grupo de mulheres, da Andresa,
que se envolvem e que caminham juntos. Mas você precisa investir tempo nisso. Você precisa investir, você precisa ser intencional. E paciência também. Muita paciência. Por exemplo, na questão do convencimento, eu nunca senti o Winston tentando me convencer de nada. Legal. Entendeu? Legal. Como se esse não é meu trabalho. Ele se limitava na posição dele. Eu estou aqui para informar, para esclarecer, para ouvir, para aconselhar. Nunca decidiu nada por mim, nunca, sabe? É influência mesmo. Apontava intencional. Legal. E a pergunta que eu quero finalizar é: e aí, cara? Como foi essa experiência para você? Oi? Como foi essa experiência para você e se valeu a pena? Com certeza. Antes eu queria reforçar o que tu disseste, né? Porque quando a gente fala do Winston, como no caso aí, o discipulador, ou coisa assim, a gente tende a pensar, o Winston, quem conhece o Winston, super gabaritado, tem um currículo, ele tem a experiência para, né? Mas não é assim, cara, não é mesmo, não precisava ser o Winston. As coisas que eu ganhei, as coisas que eu me transformei em quem eu de fato era, porque é esse o processo, no meu entender, são tão boas que não são fruto do Winston. Ele sabe disso e sempre se colocou como um instrumento, não como eu sou discípulo de Jesus, né? Exatamente. Como tu disseste. Mas não precisa ser o Winston, não precisa ter um currículo assim. A Bíblia está cheia de histórias de ele usando pessoas não qualificadas para os trabalhos feitos. Então, exatamente, eu sou um desqualificado que tenta e tenho como propósito também. Eu também. Isso, né? Tô aí. É isso aí, mas valeu super a pena. Eu sou outra pessoa, assim, total. Ainda tenho a mesma caminhada, ainda tô do A pro B, entendeu? Mas você Já, faz tempo. Misael, a gente tomou um café para bater esse papo aqui e propositalmente uma das coisas que ele falou assim, me fala assim o que tu quer que eu fale. Eu falei, meu irmão, eu quero que tu chegue lá e fale o que tu viveu, não precisa me dizer nada. Aí ele, mas vai ser assim, vai dar certo, já deu. Aí ele falou 10 minutos, mas não tem como, ou uma coisa ou outra. Essa parte não era para tu falar. Obrigado, tá? Quando a gente... eu estou me amarrando nessa série, porque, sabe, tem o João também, que foi na viagem. Gente, as coisas estão acontecendo aqui. Só que às vezes a gente não sabe, não tem essa publicidade. Mas vamos voltar, como diz a Ana Júlia, senão a gente se empolga. Na filha de 13 anos, papai só está muito empolgado. E o meu convite para você hoje é: seja intencional. Eu acho que o grande lance desse discipulado é a intencionalidade. Nesse exemplo que a gente viu, o Winston se encontrou com o Misael de uma forma sistemática e intencional. Abriu os ouvidos e aí, assim, Paulo, eu não sei como é que eu faço isso. Eu estou dizendo, abra seu ouvido, coloque o seu coração e a sua vida à disposição do reino de Deus para andar com outras pessoas, e você vai apenas colocar na mesa o evangelho que você já tem. E mas se o cara falar um negócio que eu não sei, fala que tu não sabe. E que tu vai perguntar, isso aí eu não sei não, vou perguntar do Magno. Vamos, semana que vem a gente fala desse assunto, ou eu vou perguntar de quem eu acho que sabe. Então assim, se coloque à disposição. E aí quando a gente conversou, foi bem legal. E eu quero ler aqui para vocês um negócio. Certa vez eu recebi uma mensagem e
essa mensagem, ela dizia sobre resultados de um discipulado que é a parte que a gente não espera e não vai ver, que é o resultado. Porque depende de Deus, do Espírito Santo, do crescimento que Ele vai dar. Então, quando a gente ouve algumas coisas assim, quero dividir com vocês, de coisas que Deus faz e nesse processo. Bem assim, gostaria muito de te agradecer por essas reuniões dos homens aos sábados. Sei que não é fácil, mas essa responsabilidade para você. Mas saiba que aqui em casa os resultados estão aparecendo, graças a Deus. Vejo que o meu marido tem mudado muito e temos percebido nas suas atitudes. Fico muito feliz com essa transformação que Deus está fazendo na vida dele e na nossa. Obrigado pelo carinho que tem demonstrado com ele. Eu tive a bênção de receber essa mensagem aqui. E eu pensei assim, cara, dá para fazer. Dá para fazer. E eu queria botar pra gente mais uma história. A história de quem me mandou essa mensagem. Queria chamar aqui o Paulo, Onete e a Jaqueline. Foi essa jovem senhora que me mandou essa mensagem. Então, assim, são coisas que estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. A Jaqueline, ela é minha amiga, a gente caminha junto também porque ela é do meu GV. E eu sempre peço oração lá no meu GV, né? Gente, ora porque eu fico muito nervoso e tal, quando eu vou falar aqui. E a Jaqueline, tu fica nervoso? Tu já está acostumada, não fica nervoso não. Aí quando combinei com a Jaqueline, ela aceitou, né, para vir aqui. Quando foi na sexta, Magda, me ligou, acho que eu não quero não. Eu digo, agora tu quer. Agora tu quer. Mas eu queria começar pelo Paulo. Paulo foi um cara que a gente começou uma jornada de discipulado junto com outros amigos, estudando um livro que vários caras aqui a gente já estudou junto, que é o Conflito Secreto dos Homens. A gente está querendo retomar, inclusive, esse ano. Mas eu queria perguntar do Paulo, como é que foi para você essa experiência desse discipulado, dessas reuniões, desse estudo? Fala um pouquinho para a gente aí, Paulo. Ô, gente, antes de responder a pergunta do Paulo, eu quero falar para vocês 3 coisas. Primeiro, que comigo o Paulo não tomou café. Segundo, que assim como o Misael, ele falou, eu sou um desconstruído, desqualificado, e eu estou tentando me qualificar. Tá todo mundo no mesmo barco, né? E a terceira é que esse feedback dessa mensagem eu soube através dele essa semana quando ele me ligou. A mensagem foi para mim, não foi para ele. Não, é só para vocês perceberem. Ela comentou comigo, ela fez algum comentário, mas eu fiquei muito feliz em saber desse feedback. E quando recebi o convite do Paulo, eu prontamente aceitei. Na verdade, gente, essa reunião, Conflito Secreto dos Homens, quando a gente participava do GV, né? Do GV do Paulo. E o Paulo, assim, de uma hora para outra, teve essa ideia: vamos fazer uma reunião com os homens, só com os homens, aos sábados às 7 horas da manhã.
todo mundo ficou assim. Nós éramos 6 homens. O conflito secreto dos homens, eu fiquei assim. Rapaz, eu nunca fiz uma reunião dessa na minha vida. Eu nunca me reuni com 6 homens para falar os meus conflitos secretos. Se eles são secretos, né? Que negócio é esse, rapaz? 7 da manhã. De sábado. De sábado. Eu fiquei pensando, será que eu vou aceitar esse negócio, mano? Vou ter que falar minha vida secreta, para 6 homens que eu nem conheço direito. Rapaz, aí vou falar uma coisa para você. Deus tocou no meu coração. Disse, rapaz, vai. E eu fui. E por sinal, eu já passava na padaria, ainda comprava pão, leite, levava para a gente tomar um café junto, né? Do meio para o fim, eu não queria mais que terminasse. Quantas semanas foram, Paulo? São 13 reuniões, né? São 13 reuniões. Eu senti, quando estava para terminar, eu estava querendo mais. Porque assim, foi uma convivência que, como eu disse, eu não tinha tido essa experiência ainda. E a gente sentia assim, que a gente pode confiar em alguém fora de série. E olha que eu não sou mais nenhum jovem. Eu já vivi muito nessa vida. E eu era daquele tipo, dizendo, para confiar, meu amigo, está difícil. Está difícil. E nesse grupo de 6 comigo, hoje todos são meus amigos. Todos são meus amigos. Teve um que viajou para São Paulo. E a gente esteve lá, mas a Jaqueline está com 2 meses, né, Jaqueline? E ele mora onde mesmo, Paulo? São Caetano. Ele mora em São Caetano. E eu estava em São Paulo, na capital, e liguei para ele. Bora se encontrar? Bora, na hora. Marcamos, a gente foi para um shopping, jantamos, quer dizer, ficamos amigos. E com os outros aqui a gente também tem uma amizade muito legal. Então assim, eu só tive a melhorar. Ele me falou o tempo também, hein, gente? Vai, fala aí, pô. Fala aí quando a gente vê. Eu só... Estou encostando no teu ombro a segunda vez. Eu só melhorei. Em relação à minha convivência em casa, a Jaqueline que vai falar, porque isso foi uma coisa assim, natural, resultado dos nossos encontros. Deixa eu só aproveitar essa parte. Uma coisa que o Paulo falou, né? E a gente, eu trouxe o caso do Paulo porque a gente tem a tendência de dificultar as coisas. Isso é natural da gente, ser humano. Mas, então a gente tem um exemplo de que a gente pode fazer isso 1 a 1. E às vezes, pela dinâmica da tua vida, não dá tempo, por causa do teu trabalho, você realmente não consegue. Mas existe a possibilidade da gente fazer isso em grupo também, como a gente fez com o estudo desse livro, que ele nada mais é do que uma ferramenta para a gente olhar para a Bíblia e para o Evangelho. Gente, é o Evangelho, é Jesus, é discipulado de Jesus. A gente cita o livro, conflitos, não sei o quê, porque o livro foi uma ferramenta que ele esquematizou conceitos bíblicos e botam na mesa para a gente refletir e discutir. E quem faz a transformação toda é o Espírito Santo, não é o Paulo. Então, no convite que eu estou fazendo para vocês hoje, de discipulado, de que vocês comecem a nutrir amizades espirituais, de que vocês se aproximem de pessoas e comecem a caminhar com pessoas, compartilhando o Evangelho, você, como discípulo de Jesus, tem total capacidade para fazer isso. Tem histórias diversas já aqui. Então,
E aí, parafraseando até como o Misael falou, e se você tiver muita dificuldade, não entendeu, a gente pode tomar um café para você começar a caminhar com outras pessoas. E aí eu vou ter um prazer de tomar um café com você. Só falando especificamente do livro, Segunda vez, hein? só falando especificamente, qual é o homem que não tem seus conflitos secretos? A maioria, todos, eu digo até que todos. Então eu acho assim, muito bom esse encontro, essa reunião. Não sei se está acontecendo ainda, não sei, né? Mas se não estiver acontecendo, eu sugiro até que volte a acontecer. Aí você vai liderar um grupo. Porque é muito bom. Ok, gente? Obrigado. Eu queria perguntar da Jaqueline, que é uma coisa, não vai embora ainda não, que a Jaqueline, o Paulo ia lá às 7 horas da manhã, não sei o quê, mas não, dorme com ela, acorda com ela. Então, em casa, meu amigo, não tem máscara. E aí, Jaqueline, como é que foi para ti? O que produziu essas reuniões, esse discipulado? Tá ligado? Você aí? Bom, primeiro, para mim foi uma surpresa, né? Porque, como ele falou, grupo de homens. O Paulo nunca tinha se envolvido assim, né? Em lugar nenhum. Ainda mais para confidências, ou seja lá o que for. Então, eu fiquei surpresa, né? Eu fiquei surpresa na hora. E também, até mesmo com o horário, gente, sábado, 7 da manhã. 7 da manhã lá, né? Lá. Começa às 7. Ele já tem hábito de acordar muito cedo na semana, que eu me estresso, porque ele levanta cedo demais. E aí eu digo, bom, no sábado e domingo, legal, que ele já dorme mais um pouco. E no sábado, 6 horas, ele já estava se arrumando no pé e no outro para sair, para passar na padaria, para comprar o pão e o leite, entendeu? Para garantir o cafezinho lá com a turma. E isso para mim... É porque o pão só dá café preto. E eu fiquei surpresa, porque meu marido, essas coisas, lá em casa quem faz sou eu. Ele, quando ele vai para um canto, é só para aquele canto, como os homens. Já vão certo para aquilo ali, não para em lugar nenhum, não. Quando ele me disse que parava para comprar o pão e tudo, eu digo, opa, o negócio já está surtindo efeito. Então, eu fiquei muito feliz dele ter aceitado, né? Para mim foi uma surpresa e ao mesmo tempo eu sei que foi resposta de Deus, porque eu sempre orei muito para que ele se envolvesse mais, né? E para mim foi legal isso aí, né? Ele ter essa disposição. E depois da segunda, terceira reunião, eu achei que ele fosse até ir desistindo. Ele continuava querendo mais, entendeu? Ele, se você percebeu, eu acho que foi um dos poucos que ele não faltava, né? Ele não faltava uma reunião. Podia ter o compromisso que fosse, mas no sábado às 7 da manhã ele estava lá. E isso foi me deixando feliz, né? E vendo que estava tendo resultados, que isso já era um grande resultado, né? E em casa também, né? Porque ele começou a ser mais assim solidário, né? O mau humor que a gente tem em casa, que fora às vezes a gente não deixa transparecer, mas às vezes quando está ali estressado do dia de trabalho, ele a tendência é em casa se fechar e tudo. Ele já não tinha mais, era mais descontraído e mais proposto as coisas, entendeu? Eu trabalho no comércio e às vezes eu estava assim exausta para ir abrir a loja, tudo. Ele muitas vezes que cada um tomava conta do seu trabalho e pronto. Muitas vezes ele dizia, minha filha, pode deixar que eu vou hoje no seu lugar, fica em casa, descansa um pouco. Então isso me alegrava e eu via que
eu ficava até, gente, que livro deve ser esse que eles estão lendo? Que tá bom demais, entendeu? E, enfim, coisas assim, que os meninos também perceberam a leveza dele, né? E o principal de tudo é que depois disso aí, eu vi uma pessoa mais comprometida, na CV principalmente, entendeu? A gente ele vinha muito assistir o culto, vinha para a igreja, hoje ele participa. Então eu vejo uma grande diferença. Você vir e você querer vir. Então, isso para mim foi muito legal, eu sou muito feliz, porque hoje ele tem um ministério que ele atua e que ele gosta de estar, né? Ele nunca foi de participar dessas coisas, ele sempre ficou mais de sentar e ficar ali no plano A. E ele está, entendeu, buscando. Eu vejo essa mudança sim. Eu agradeço, né? Agradeço essas oportunidades e principalmente, como você falou, Deus agindo. É, né? Deus que faz, o discipulado é de Jesus. Resposta de oração. E só um detalhe, eu nunca imaginei, em 2018, tu tivesse essa mensagem ainda. Obrigado, viu? Nessa manhã, eu quero, baseado em histórias de uma comunidade, eu quero te convidar a que você se coloque no seu lugar de discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que cumpre a ordem de Jesus, que está lá em Mateus 28, que nós lemos lá. Que enquanto você está indo, enquanto você está vivendo, enquanto você está inserido na sociedade, você vai fazendo discípulos, você vai mostrando. Lembra o que o Misael falou? O evangelho que você tem, você vai dividindo com aqueles que não têm. Se nós queremos ser uma comunidade relevante em Manaus, se nós queremos ser uma comunidade saudável, é mais do que oportuno que nós continuemos a nossa jornada de discipulado. E aí, seja proativo. Se você ainda não caminha com ninguém, procure alguém. Se você já tem uma caminhada, olhe à sua volta e se aproxime de alguém. Esteja aberto a caminhar com alguém. Participe. Seja parte do movimento daquilo que Deus está fazendo na nossa comunidade. Essa amizade espiritual, essa parceria de vida, esse tão famoso ir do ponto A para o ponto B, só acontece se nós estivermos sendo discipulados e discipulando alguém. É assim que a comunidade viva vai ser na prática aquilo que a gente quer que ela seja. É assim que a gente vai sair da teoria, só da verbalização do simples, informal, autêntico, real, e na prática, no discipulado do dia a dia, naquele 1 a 1 ou num grupo saudável, seguro, onde você vai poder se abrir e onde você vai poder ouvir e ser ouvido, é que a gente vai sair do ponto A, da nossa natureza pecaminosa e decrépita, fedida, para o ponto B, que é onde está Jesus. E essa caminhada não acaba nunca. Mas eu preciso que você seja intencional. Preciso que você seja intencional nisso, que você queira participar disso. Porque aí sim, nós seremos um nós, a nossa comunidade. A música que a gente vai cantar agora chama Nós. E
para que essa comunidade seja do jeito que a gente quer, a gente precisa ser esse nós, onde todo mundo junto tem essa intenção de crescer em Cristo.